que o Senhor, Pai, provê sobre eles aquilo que eles precisam para esse dia. E nós que estamos aqui, Pai, nós queremos aprender mais de Ti. E eu peço ao Senhor que traga sobre cada um de nós a clareza, a luz da Tua palavra, Senhor. Fique conosco nesses minutos, nesse dia, nesse culto de Santa Ceia. Pai, somos gratos ao Senhor, porque temos liberdade de Te adorar, porque temos liberdade de cultuar ao Senhor. Ah, Deus, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Obrigada pela vida de cada ministério, Senhor, de cada líder. Ah, Senhor, obrigada pela vida de cada ministro, de cada pessoa que se dispõe, Senhor, a somar com essa obra. Obrigada, Jesus. O nosso coração para esse dia é grato a Ti. E o Senhor é digno de todo louvor. Receba-nos nessa manhã para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Que é digno de receber a honra e a glória, a honra e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas leal. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser. Espírito Santo, coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei. Seja adorado, Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Consagramos, Jesus, nessa manhã. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia. Graça e paz, bom dia. Quantos amam Jesus? Diga aleluia. Deus é bom e o diabo não vale nada, irmãos. Hoje nós vamos passar aqui para a quarta lição da nossa revista. E nós hoje vamos falar da natureza dos anjos. E hoje nós vamos entrar num assunto aqui nessa lição muito interessante e ao mesmo tempo polêmico, que fala sobre a sexualidade dos anjos. E é uma doideira, mas a Bíblia ela nos dá um entendimento sobre. E nós vamos falar também sobre o poder dos anjos, sobre a manifestação deles, dentro de um contexto bíblico. E o texto base para o nosso estudo hoje é Mateus capítulo 22, versículo 30. Vamos lá, Mateus 22, 30. Aleluia, Deus seja louvado. O tema da aula de hoje é a natureza dos anjos. A palavra natureza vem daquilo que é natural. Vai falar sobre a forma de eles se manifestarem, como eles são, quais são as suas características no sentido do seu existir, do seu ser. Na aula passada nós falamos do caráter dos anjos e entramos inclusive nessa parte de caráter no contexto bíblico para nós os cristãos, e falamos que os anjos são seres dóceis que não vêm normalmente, os anjos do Senhor eles normalmente não vêm com aparência amedrontadora, mas os anjos eles vêm para trazer paz, para trazer alegria. A atmosfera que eles geram é a mesma atmosfera que vem dos céus, então é uma atmosfera de vida e não uma atmosfera de morte, salvo quando eles vêm para julgamento, salvo quando eles vêm para juízo, enviados da parte de Deus para trazer peso sobre a terra. Nós falamos também que os anjos são santos, que eles não cometem pecado. Os anjos, a não ser os anjos decaídos ou os anjos que caíram, os anjos que estão nos céus hoje, eles permanecem em plena santidade, e a santidade dos anjos produz nele o seu poder. Falamos também que os anjos, eles proclamam a santidade de Deus para toda a eternidade. Nós vemos ali em Isaías capítulo 6, versículo 3, os serafins cantando diante do Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí nós linkamos esse texto de Isaías com o texto de Salmo 116, versículo 8, que fala, Salmo 115, perdão, versículo 8, que fala que tornam-se semelhantes a Ele aqueles que o adoram, bem como os que nele confiam. Então, os anjos, eles adoram a Deus eternamente por sua santidade. E por isso eles também se tornam seres santos. Eles foram criados como seres santos, mas o fato de eles adorarem a Deus, isso faz com que eles se mantenham em santidade. Deus também chama os anjos de santos na sua palavra. Eu só estou dando uma recapitulada aqui, porque nós não entramos em todos os assuntos. Nós vemos a Bíblia também falando que os anjos são sábios, falando da sabedoria dos anjos. 1 Timóteo capítulo 1 Timóteo 5, 21 vai falar sobre a sabedoria dos anjos. Os anjos são reverentes, e esse pedaço aqui eu queria ler o que a revista fala antes da gente entrar no nosso assunto de hoje. Os anjos, eles são reverentes. O que é reverência para vocês, irmãos? Vocês podem me ajudar? Fala comigo aí. Reverência. Fala aí, Vini. Honra. Reverência, honra. O que mais, irmãos?
se rendem, se prostram. O que mais, irmãos? Falando no contexto geral também, não só dos anjos, né? Eles são submetidos, eles se submetem, eles honram, eles reverenciam. O que mais? Eu quero que você chegue em uma palavrinha que praticamente resume tudo que foi falado. Obedecem. Está dentro. Os anjos, eles temem a Deus. E a palavra temor quer dizer respeito. Então, reverência está relacionado a respeito. Reverência está relacionado a uma alta consideração da magnitude de Deus. Esse ponto é um ponto para que nós venhamos meditar não somente na atitude dos anjos, mas a atitude nossa e a atitude da igreja. A reverência tem a ver com uma postura em geral. É uma postura. Reverência é uma postura. No culto a Deus, é uma postura de não interromper uma pessoa quando ela está orando, ou mesmo falar alto perto de uma pessoa quando ela está orando ou pregando a palavra. É irreverente, desrespeitoso, porque a pessoa está ali falando a Deus ou ministrando Deus e alguém está fazendo piada ou rindo ou falando alto enquanto está. Isso é uma total irreverência. Falar na hora do culto, mascar chiclete, né? Beber. Tem muita coisa que, por causa dessa revista ser uma revista de cunho assembleiano, muita coisa que nós não temos tanta essa questão. Por exemplo, mascar chiclete, chupar bala, comer um biscoito. Isso, se você não atrapalhar o andamento do culto, a ministração, na minha concepção, não se constitui irreverência. Agora, ficar levantando toda hora, falando, conversando paralelo, ou contando piada na hora que o culto está acontecendo, na hora que as pessoas estão ministrando, tem um momento de oração, e isso sim constitui-se reverência. Que mais? Brincar, distrair-se. Ele fala que até mesmo dormir, né? Nesse ponto aqui há uma flexibilidade, porque às vezes a pessoa ela não está suportando ali o cansaço. Mas a gente tem estratégias para que a pessoa não durma na hora da reunião. Levanta, bebe água, lava o rosto, para que você possa não perder aquilo que o Senhor está liberando sobre você. Fazer expressão de reprovação, né? Já viu quando a pessoa está pregando ou orando, que faz... Isso é totalmente desrespeito, porque reverência eu falei que é o mesmo que temor ou respeito. É uma falta de respeito com a palavra de Deus, com o que está sendo ministrado e com a pessoa que está ministrando. Então, essa atitude de fazer rosto de ou expressão de reprovação, se você está reprovando alguma coisa, guarda esse sentimento interior para você. E depois, se você tiver coragem, chega perto da pessoa, né? Tiver liberdade, chega perto da pessoa. Eu achei que aquilo que você falou ali está um pouco fora do que a palavra diz, ou me explica melhor aquilo. Porque muitas vezes a pessoa ela faz caras e bocas de desaprovação, de descontentamento. Isso ali é uma irreverência tanto a Deus quanto a pessoa que está ministrando ali na hora. Os serafins, da visão de Isaías, eles cobriam o rosto e os pés com um sinal de reverência a Deus. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 2, a Bíblia fala que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, o que mais? E com 2 voavam.
Então eles cobriam o rosto em sinal de reverência à glória de Deus. A Bíblia fala que ninguém viu a glória de Deus e viveu. Então os serafins, eles temem essa glória, por isso que eles cobrem o rosto. Eles não são dignos, eles não se sentem dignos de contemplar diretamente a face do Senhor. E com duas eles cobrem os pés, exatamente porque eles não se sentem também dignos de pisar no ambiente onde a presença e a glória de Deus está. Fala também de respeito, de temor e de reverência. E com duas eles vão exatamente para se manterem no ar, né? Então, é uma atitude, a total atitude de reverência dos serafins aqui, e também eles nos ministram, nos dando exemplo de que nós devemos, na presença de Deus, quando nós entrarmos, principalmente no ambiente de culto, no ambiente de adoração a Deus, no ambiente de onde o Senhor é cultuado, esse ambiente é um ambiente de reverência, porque ali o Senhor está presente. Amém? Então, a reverência ela está ligada diretamente ao culto a Deus. É irreverente também você ter uma atitude como essa em uma reunião na sua empresa. A irreverência vai estar ligada à pessoa em si, ou ao tema, à importância que você está dando àquele momento ali, ao que está sendo falado, ao que está sendo ministrado. Então, é muito importante a gente ter esse princípio de reverência, porque a reverência fala do caráter. Uma pessoa irreverente é uma pessoa que tem falha no caráter. Essa aula que eu estou revisando aqui, nós falamos sobre caráter, o caráter dos anjos, né? As características que eles manifestam. E uma pessoa que não tem reverência é uma pessoa que tem falha no caráter. É uma pessoa que não foi lhe ensinada, não recebeu educação para isso, não recebeu instrução, às vezes, para isso, ou se foi instruída, mesmo assim ela decidiu não seguir aquela instrução. Então, nós somos ministrados nessa atitude dos anjos a sermos pessoas reverentes. Amém ou não amém? Reverência também é um ato de veneração, respeito absoluto. Olha aí, escreve isso aí. Reverência é um ato de veneração, vírgula, respeito absoluto e acatamento, que fala de obediência. A diferença de acatamento para obediência é que acatamento é uma obediência imediata. Acatamento é um tipo de obediência, é uma obediência imediata. Sim, Senhor. Não, Senhor. Essa palavra ela é muito usada no termo militar. Acatar as ordens. O Senhor exigia reverência do seu povo diante do seu santuário. Olha para você ver, salva esse versículo aí, esse texto, Levíticos, capítulo 26, versículo 2. Irmãos, infelizmente, esse tema de reverência ele é pouco falado no nosso meio, né? E muitas vezes nós temos hoje uma igreja irreverente, e muitas vezes que não recebe na plenitude daquilo que está sendo liberado por causa dessa falta de reverência. Vocês concordam comigo? Às vezes até nós mesmos, eu falo que eu já cometi erros desse, de conversar, comentar sobre assuntos aleatórios, fora do contexto daquele momento espiritual, de estar falando, amanhã não podemos esquecer de pagar a conta de luz, porque ela já venceu anteontem, né? Enquanto o ministro está liberando palavras que vêm de Deus. Isso constitui irreverência. Depois você pega ali, faz isso, faz aquilo outro. Eu desconcentro daquilo que Deus está falando, ou daquilo que Deus pode estar falando comigo, para me preocupar com coisas externas, com coisas aleatórias. As igrejas tradicionais, elas têm essa qualidade. As igrejas tradicionais, eles são muito reverentes. Tanto é que na hora do culto não pode nem tossir, irmãos. Você chega lá, parece um velório, mas no quesito reverência, eles são
eles dão um banho na gente. Eles dão um banho na gente porque todo mundo comportadinho. E a reverência deles, o respeito, está até na forma de se vestir, não somente de se comportar. Então, você vê uma pessoa que é um crente tradicional, um crente que segue uma linhagem, por exemplo, batista tradicional, presbiteriano tradicional, eles dão esse exemplo para nós, os próprios adventistas, ou os próprios testemunhas de Jeová, vamos falar assim de religião, falando assim em religião, a forma de ele se vestir, de se apresentar num culto, é muito específica e peculiar. Você conhece um assembleiano de longe, você conhece um adventista, um testemunho de Jeová de longe, porque a forma dele se vestir está relacionada à reverência, ao temor, ao respeito que eles dão à sua fé. Então eles procuram não se vestir de maneira defraudadora, de maneira lasciva, de maneira sensual, porque eles pensam, eu posso gerar no meu irmão uma irreverência na hora do culto. Eles pensam muito no que eles dão de testemunho para os outros. E muitas vezes as igrejas neopentecostais, ou até mesmo as pentecostais, elas não se preocupam nesse quesito de testemunho. É ou não é verdade? Que, irmãos, são maus pagadores muitas vezes. Eu não falo nem só no contexto do culto, porque no contexto de presença de Deus, que a presença de Deus está em todo lugar. Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. O Espírito Santo ele me ministrou para eu voltar nesse ponto aqui, porque ele é de extrema importância para nós. Nós precisamos aprender com os anjos isso. A forma deles se comportarem, a linguagem que eles usam, a forma de que eles se comportam diante da presença de Deus. Isso tudo é uma grande ministração para nós, a nos fazer rever o nosso conceito de temor a Deus. Será que nós temos tido temor verdadeiro, ou temor que Deus é digno, que Ele merece? Será que nós estamos tendo a postura correta diante da presença de Deus, ou onde a presença de Deus está sendo ministrada? Ou será que nós somos daqueles que realmente, quando está ministrando a adoração, ou quando está ministrando a palavra, a gente conta uma piadinha, a gente fica falando de contexto aleatório? Você viu o Flamengo ontem, né? E Fluminense ontem, né? Enquanto a palavra está sendo ministrada. Você viu, né, no Big Brother, né, que não sei quem lá brigou com fulano de tal. Rapaz, você não assiste, não? Você não sabe o que você está perdendo, né? Esse tipo de coisa na hora da ministração da palavra. Ou então ficar falando, você viu ali, olha a calça do pastor, está manchada. Em vez de no espírito falar, vou dar uma outra para ele, né? O pastor está precisando de umas calças, né? Deixa Deus te usar, entendeu? Então são coisas que constituem-se irreverência, a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de honra, a falta de temor, a falta de seriedade, dar seriedade àquilo que está falando. Por exemplo, a pessoa está falando algo sério com você, você começa a fazer piadinha daquilo que você está falando. Isso é irreverência, isso é desrespeito, isso é falta de consideração àquilo que está sendo ministrado. Então, que Deus ele gere essa reverência, esse respeito e esse temor em nossos corações. Levítico 26, versículo 2, eu vou ler o que está escrito, diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Existe outro texto bíblico que eu não me lembro o endereço dele, mas diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso está falando de toma cuidado como vai ser a sua caminhada. Toma cuidado com qual passo você vai dar. Toma cuidado com qual atitude você vai tomar. É isso que esse texto está querendo dizer. Então, as pessoas que pegam na hora do culto, irmãos, na hora que a palavra está sendo ministrada, e fica zanzando lá atrás da igreja, vai para o banheiro,
fica ali preso no bebedouro, vai lá fora, vai lá para fora conversar. Isso é irreverência, isso é falta de temor, isso é falta de respeito a Deus primeiro e segundo a pessoa que está ministrando. A pessoa que fica no fundo da igreja toda hora, andando para lá e para cá, aí fica na frente do ventilador, estou sentindo muito calor, de repente vai lá para fora, vai mexendo no telefone, vai ver quem mandou mensagem no Zap. Isso é falta de temor, isso é falta de respeito. Por que a pessoa não cresce espiritualmente? Por que a pessoa está sempre sobre ataques de demônios? Porque elas não estão tendo as atitudes dos anjos que estão de pé. Aí a pessoa fica de tititi. Não está gostando da palavra, não, pelo menos por respeito. Fica sentadinho, quietinho no seu canto. Terminou o culto, deu o horário, vai embora para sua casa. Não foi ministrado, não. Peça a Deus para ter misericórdia. Talvez sua alma, o seu orgulho está tão grande que está impedindo você ouvir a voz de Deus. É impossível num culto você não receber uma frase que vai ministrar o seu coração. É impossível numa pregação, um versículo lido não ministrar o seu coração. Então aí a pessoa ela fica entediada, parece que está na igreja obrigada. Isso é falta de reverência, isso é falta de temor. Levanta 36 vezes para ir no banheiro, a não ser que a pessoa tenha um problema de perine, a não ser que a pessoa tenha um problema de falta de retenção de líquido, tudo bem, mas é incontinência, perdão, né, de retenção de líquido, mija toda hora, né? Um segredo, até vou te dar um conselho, se você tem isso, bebe menos água. Principalmente na hora do culto. Pastor, eu estou com sede, traz uma garrafinha da sua casa. Faz igual o Vinícius. Vinícius, se ele vai peidar no supermercado, ele leva a garrafinha. Mas sério mesmo, ele é um exemplo, estou dando aqui um exemplo para a escola, eu faço o curso junto com ele, ele leva a garrafinha dele para o curso, traz a garrafinha para o ensaio, vai dar aula, traz a garrafinha dele, vem, Tapué. Olha aí, tá vendo? Cai no chão não quebra, né, velho? Eu perdi uma tapué igualzinha essa que ele tem. Mas enfim, a questão é você temer esse Deus, como diz o apóstolo Rogério, é bom temer esse Deus. Sim, irmãos, eu fico vendo um certo tipo de atitude no momento do culto, no momento em que Deus está sendo adorado, que eu falo, essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa não entendeu nada. Aí vai daqui lá para trás e fica batendo papo, ou anda lá, vai para o banheiro 10, 30 vezes. Aí chega lá no banheiro, não faz nada. É só mesmo para sair do ambiente onde Deus está sendo adorado. Eu acho que essa pessoa tem demônio, não é possível. Está cheio dos capirotos, porque ela não suporta estar num ambiente onde Deus está sendo ministrado. Repreenda os demônios da sua vida, irmãos. Porque onde a presença de Deus está, ela deve ser aclamada, ela deve ser almejada. Onde a palavra de Deus está sendo ministrada, ela deve ser... Irmão, por mais que... eu não gosto de ouvir a palavra. Aí que sim, que eu tenho certeza, então que você tem demônio. Eu prefiro louvor, eu não gosto muito do momento da palavra. Meu irmão, se você gosta do louvor e da palavra, sua adoração é vã. Ela não sobe diante de Deus. Porque não existe adoração sem base bíblica. A adoração verdadeira, ela está totalmente embasada na palavra de Deus. Então, repreenda esses capirotos que estão tentando te tirar do ambiente onde a palavra de Deus está sendo. E aí, como pais, nós devemos ensinar também os nossos filhos a terem reverência. Desde quanto mais novo possível. Porque às vezes as crianças elas vêm para o culto, né? Criança, eu não falo só de bebezinho, criança às vezes de 10, 11, 12 anos, 13 anos de idade, e não tem um pingo de reverência. E aí, se eu não ensino eles nessa idade, quando eles chegarem à adolescência, ou à pré-adolescência, à juventude, eles vão estar desviados. Porque, irmãos, não temem a Deus. A Bíblia fala, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Temei a Deus e dai-lhe glória. Eu sou ruim de referência, mas esse texto,
ele fala que a gente deve temer a Deus e dar glória a Deus, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Em outras palavras, o que eu traduzo desse texto? Irmão, Jesus vai voltar, vai ter aí um encontro da noiva com o noivo. E se você não temer a Ele e der glória para Ele, você não vai participar disso, não. A Bíblia fala, nesse mesmo texto, se eu não me engano, sobre as bodas do Cordeiro, quando o Senhor ele encontrou no meio das bodas alguém que não estava com vestes nupciais, com vestes para casamento. Em outras palavras, ele não estava enquadrado a um perfil de alguém que estava digno de entrar naquele ambiente de salvação. Vestes falam de atitudes, vestes falam de identidade, vestes falam de comportamento, vestes falam daquilo que eu manifesto por fora. E Jesus, ele contando essa parábola, esse texto, essa história, essa visão profética do que estava acontecendo no céu, de que alguém lá no céu, se ele não for achado com a postura correta, com a atitude correta, porque a minha atitude no céu, ela começa aqui na terra. Perdão. O céu começa aqui, meu irmão. Se você não começar a viver o céu aqui na terra, de modo algum você vai entrar nele lá em cima. Então, eu queria abrir um gigantesco parênteses para falar sobre reverência, porque é algo que eu e você precisamos viver e precisamos também ministrar a essa geração. Amém? Talvez isso seja importante trazer até para a igreja no contexto geral, porque existem pessoas que são irreverentes e talvez não estejam aqui ouvindo. E não só as pessoas da nossa igreja em si, mas essa geração. É uma geração, infelizmente, que é fraca no temor do Senhor. Que é fraca no temor do Senhor. E se às vezes manifestam um respeito aqui no templo, lá fora, onde a presença de Deus continua presente, continua sendo manifesta, a falta desse temor. Que nós venhamos aprender então com o testemunho dos anjos e vivermos em reverência. Alguém quer falar alguma coisa? Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Fala quando o Senhor ele vai exercer, né? Vai chegar o momento ali das bodas do Cordeiro. Com certeza. Sim. Isso, para você ver, um momento mais leve da igreja. Uma escola bíblica dominical, por exemplo. Não tem problema um rapaz, uma pessoa vir de bermuda. Agora, num culto de Santa Ceia, eu acho que o momento pede uma reverência maior. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu estou doido? Beleza, eu vou ministrar no altar. Se for um culto jovem, culto luau, eu posso ir ali com a calça rasgada, né, descolada, dependendo até do rasgo, porque tem calça rasgada que era melhor a pessoa estar só de calcinha, de cueca. Né? Ou a pessoa está de bermuda num certo tipo de momento do culto, o culto oficial. Vamos colocar um luau. Você não vai para o luau de terno e gravata, né, irmãos? Né? Você não vai para um luau de blusa, camisa social aqui na praia com sapato social. Não vai. Mas tudo está relacionado ao ambiente em que eu me coloco. Uma certa vez a Júlia... Eu quero usar o testemunho da Juju, minha filha. Ontem a pastora usou esse exemplo e me recapitulou agora. A gente estava indo para a praia e a mãe dela falou, amor, veste esse short aqui. Ela falou, não, mas não vou vestir esse short não, ele está curto.
Falou, Júlia, mas você está indo para a praia. Ela falou, mãe, mas na praia eu não deixo de ser crente. Uma menina de 7 anos de idade. Na época ela tinha 7. 7 ou 8, se não me engano. Então, assim, é saber que a presença de Deus está em todos os lugares. É saber que a presença de Deus está em todos os ambientes. Se o Espírito Santo colocar no meu coração um crivo de temor, de respeito, eu preciso ouvir a voz do Espírito. Agora, outro dia a gente estava até falando disso, né? Essa questão de uso de roupa em praia, enfim. Ali é o ambiente de usar uma roupa de banho mesmo. Porém, o problema é quando as pessoas elas ficam publicando o seu corpo. Publicando o seu corpo sem roupa. Né? Ainda coloca um versículo, né? Tira a foto assim, mano, deitada na areia, né, com a canga mostrando o traseiro, com as perninhas para cima. Ainda fala, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Poxa vida, cara, né? Aí coloca, tira a foto assim, do alto para baixo, um biquíni, só tampando a auréola do seio, e coloca: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Poxa, pelo amor de Deus, né? Vai colocar versículo bíblico, coloca num contexto de santidade. Vamos usar a Bíblia para expressar aquilo que é puro. Os varão também. Não é só as varoas, não. Né? Querendo né? A alegria do Senhor é a nossa força. Lá na academia, assim, ó. Todo dia aposta ali, levanta o short para mostrar os traços da coxa. Está 2 dias na academia, já está querendo mostrar alguma coisa. Não tem nada para mostrar. Aí fica levantando o short, mostrando a cueca box dele vermelha. Coisa que não tem necessidade. Não tem necessidade. Os irmãos, quer usar uma sunga na praia? Lá é o lugar para fazer isso. Contanto que Deus dê paz para você para isso. Porém, não vai ficar tirando foto do amendoim, não. Porque, irmãos, isso não tem necessidade. Não tem nenhuma necessidade. Você pode estar defraudando alguém, fazendo uma pessoa da lascívia. A Bíblia fala que, irmãos, nós devemos zelar pelos outros. Não defraudeis, não gerar no outro um sentimento que a gente não pode suprir. Então, assim, vamos temer a Deus. O Vinícius falou dessa questão das vestes aí. Isso é muito verdade. Você está vindo para um ambiente de culto, vamos vigiar. As irmãs aí, bermuda, short. Tem uns shorts que eu já vi nos cultos que não dá, não. Fala aí. Pois é, olha para você ver, é um ambiente mundano, entre aspas. Lá no meu curso, na hora da matrícula, é exigência, não pode vir de short, meninas, nem bermuda os meninos, tem que vir de calça, sapato fechado e blusa comportada de manga. Porque é uma postura, é uma classificação de identidade. Aí na igreja as pessoas querem vir de qualquer forma, irmãos. O erro muitas vezes está em nós, pastores, que não dão esse crivo. E aí quando a gente vai dar, a pessoa quer sair da igreja. Ah, não, tá calor demais, então se eu não for daí com minha roupa fresquinha, então nem vou. Então fica para casa, cabeçudo. Fala, Jorge, me ajuda aí, por favor. Oh, meu Deus. Irmão, se você não tem problema usar leg. Não tem problema usar leg. O problema é se você usa leg sem uma cobre leg. Porque tem as blusas longas, né? Que o significado é longa. As blusas longas que vão cobrir, tem bata, né?
É para eu falar de anjo, né? Era para eu falar de anjo. Estou falando de um anjo caído, né? Porque, irmãos, é muito importante a gente ter essas ministrações, porque isso fala do testemunho que nós estamos dando, de reverência com as nossas atitudes, de que nós respeitamos a Deus e que nós queremos zelar por uma imagem. A Bíblia fala que o crente é um santo. A palavra santo significa separado. Então, eu não posso me assemelhar a esse mundo. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, diz o texto de Levítico. Então, eu preciso, meu modo de me comportar, o meu modo de falar, o meu modo de me vestir, tem que ter um crivo de santidade. E que Deus nos ajude. Aqui na igreja a gente fala de um certo tipo de comportamento, de vestimenta, que às vezes as pessoas acham exagerados. Eu falar para a menina que ela tem que usar uma bermuda de no máximo 4 dedos acima do joelho, isso é um crivo meu, irmãos. Você não vai encontrar isso na Bíblia, não. Pelo contrário, se for na Bíblia, o crivo é muito maior. A Bíblia fala que as mulheres santas se ataviavam de maneira santa. Hoje a moda, ela inclusive, infelizmente, ela foi sensualizando muito. As mulheres normalmente hoje elas só têm calças. Tem calça de mulher e calça de homem. Antigamente não tinha isso, era calça. Eram as calças frouxonas. Já viu antigamente como é que era? Irmãos, outro dia eu estava vendo um filme que mostrou o biquíni, quando o biquíni foi criado. Era um short do jeito que as meninas usam hoje aí. Era um topper, um cropped. Quando o biquíni foi criado, era um cropped e um shortinho que não mostrava as nádegas. E era escandaloso. O mundo falando, misericórdia. Até o mundo, irmão, não era os crentes, não. O mundo falando, misericórdia, que trem doido. E já sensualizava naquela época. Aí hoje as pessoas estão andando de biquíni na rua. Então, o crente ele não pode se amoldar aos padrões do mundo. Aí eu vou para a academia, pastor, estou num contexto de academia, então eu vou usar aqui um top, porque está calor para dedéu. Cara, será que o Espírito Santo... Pensa o Espírito Santo. Será que eu não vou estar defraudando ninguém, não, Espírito Santo? Será que eu não vou estar gerando em ninguém o pecado, não, Espírito Santo? Se eu estiver gerando em alguém, eu estou pegando 2 vezes. Então, os anjos, eles têm essa postura de procurar não desonrar o Senhor, de procurar não desagradar a Deus em todos o tempo da sua eternidade. Então, assim, depois nós falamos mais sobre isso, que esse é pano para manga. Vamos lá. Texto base da nossa lição de hoje, Mateus capítulo 22, versículo 30. Abre aí. Amém? Nós vamos meditar e estudar esse texto aqui hoje, que fala sobre a natureza dos anjos. Então, a primeira característica da natureza dos anjos. A Bíblia, irmãos, não vai ter 100% de informações bíblicas sobre o ministério dos anjos. Porém, nós vamos ter muitas informações, muitas revelações dadas por Deus, muitos testemunhos bíblicos sobre esses seres. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que os anjos são seres velozes. A velocidade é uma característica dos anjos. A natureza dos anjos ela é diferente da natureza dos seres humanos, a começar da corporeidade, corpo dos anjos. Os anjos, eles são espíritos, né? Diz lá no texto que nós temos como base para falar dos anjos, Hebreus capítulo 1, versículo... Hebreus 1, o quê? 14, que fala o que lá em Hebreus 1, 14? A salvação? Isso, os anjos são espíritos, é o que diz ali nesse texto, você que lembra. Os anjos são espíritos ministradores. Então,
Isso, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Ainda que sejam, eles são retratados na Bíblia em sua forma gloriosa, ou com aparência humana, eles não dispõem de um corpo físico e material como nós. Então, os anjos, eles não têm um corpo físico e material, mas eles vão se manifestar na sua forma humana, muitas vezes em forma humana, ou em forma gloriosa. Em forma gloriosa está relacionado a como eles realmente são. A matéria humana, ela é sujeita a limitações de tempo e espaço. Se fosse você, eu anotava isso aí, porque você vai cair nas perguntas que eu vou fazer na frente. Claro. O que o Alex está falando é sobre a pitonisa de Endor, né? Quando Saul, ele já tinha o Espírito Santo, tinha saído dele, Deus tinha removido o espírito dele, e um espírito maligno começou a perturbar Saul, porque já tinha sido liberado um decreto sobre Saul, que Saul ele ia morrer, que Saul ele seria, porque o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Então ele só estava perdendo guerra, ele só estava sendo derrotado depois disso, né? Tanto natural quanto espiritual. E ele vai, Samuel já tinha morrido e ninguém falava com ele, Deus não falava com ele, então ele foi atrás de uma feiticeira num lugar chamado Endor. E essa pitonisa, ou feiticeira, ou médium, depende da versão, ela era uma pessoa que consulta demônios, ela consulta os espíritos. Os médiuns hoje, eles consultam os espíritos. E se a gente acreditar que essa médium, essa pitonisa, essa feiticeira, ela realmente manifestou o espírito ali de Samuel, nós vamos dar ibope e credibilidade, veracidade para a mediunidade, para a feitiçaria e para essa questão da hipnose, das pitonisas, enfim. Nós não acreditamos que um espírito daqueles que morreram pode voltar. A Bíblia fala que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois da morte vence o juízo. Ele não volta para ser julgado, não existe esse negócio de reencarnação, não existe esse negócio de manifestação de alguém que já morreu. Às vezes a pessoa fala, eu vi meu pai, eu sonhei com minha mãe, eu vi minha sogra, né? Nossa Deus, que pesadelo, né? Então, você não viu ali a pessoa, você viu a memória física daquela pessoa trazida por um demônio. Mas pastor, muitas vezes ele vem para me direcionar o caminho bom. Cara, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ou também o diabo ele pode usar palavras positivas para te guiar. Por exemplo, eu tenho um testemunho de uma irmã lá na Bahia, que era minha discípula lá na tribo. Ela era filha de santo. A mãe dela era mãe de santo e ela estava operando no terreiro de macumba. E teve uma vez lá que ela desagradou a entidade dela, e aí uma outra entidade falou o seguinte: corre, porque Lúcifer quer te matar. Lúcifer é uma entidade, não é o cramunhão, não é Satanás. Ela falou assim, corre, e aí ela vai e pergunta para o capiroto, para onde eu tenho que ir? Eu vou para a igreja católica. Ele falou, vai para a igreja. Ele falou, tá bom, eu vou para a igreja. Ele falou, mas não vai para a igreja católica, não. Vai para a igreja evangélica. Se for na igreja católica, ele vai te pegar lá dentro. O Lúcifer não, esqueci qual que era a outra entidade que deu essa, não sei se foi em ação, acho que foi em ação, que deu essa direção para ela, falou para ela ir para a igreja evangélica. E ela se converteu lá, ela foi liberta, hoje é uma missionária. Orientada por um demônio. Olha para você ver que coisa de louco. Quantas vezes, irmãos, uma pessoa, eu já não vi testemunhos e presenciei pessoas que estavam drogadas, sendo usadas por Deus para falar comigo ou falar com outras pessoas. Já ouviram testemunhos assim? Deus usou a mula para falar com Balaão. Deus usou a Balaão endemoniado para falar com o povo. Então,
A Bíblia fala que os demônios, eles têm poder até de se manifestar em forma como anjos de luz, com uma aparência boa, com uma aparência daqueles que estão no céu, mas na realidade são os anjos caídos. Essa referência da pitonisa de Endor também me leva lá à adivinha, quando Paulo e Silas eles estavam na cidade, e eles estavam pregando lá durante alguns dias, e todos os dias onde eles passavam na praça, quando eles iam fazer as obras missionárias dele, uma mulher se levantava com espírito adivinhador e falava: esses homens são homens de Deus que pregam o caminho da verdade. Cara, olha a palavra do demônio para Paulo e Silas. Esses homens são... Demônio estava falando isso deles. Espíritos, anjos caídos. Esses homens são homens de Deus que pregam o caminho da verdade. E aí teve um dia que o apóstolo Paulo, incomodado, ele virou para ela e falou: sai dela, espírito maligno. E o demônio saiu dela e ela parou de adivinhar. Assim aconteceu com Saul. O que foi manifesto ali, na realidade, não foi uma forma corpórea de Saul, mas o espírito de Saul, em aspas, o espírito maligno começou a se manifestar naquela pitonisa e começou a falar com Saul como sendo Samuel. Alguém abre no texto aí para mim, só para mim tirar uma dúvida. Mas o que foi manifesto ali foi um demônio. Irmãos, você vive há quantos anos? Alex, você vive há quantos anos? 28 anos que você existe. Há quantos anos existem os demônios? Então, você vai concordar comigo que eles conhecem a sua vida desde que você nasceu ou até antes de você nascer. Eles sabem todos os seus passos. Os demônios sabem de quando você dorme, quando você come, quando você entra para o banheiro, o que você está fazendo. Eles sabem quem é a sua família, eles sabem quem são os seus parentes, eles sabem onde você trabalha. Ele sabe por que você saiu do emprego, ele conhece detalhes da sua vida, os demônios. Verdade ou não é verdade, irmãos? Porque eles estão ao nosso derredor, eles estão nos observando pela linha da eternidade. Eles te conhecem até mais do que a sua esposa. Os demônios te conhecem até mais do que os seus amigos. Eles sabem detalhes da sua vida que ninguém mais sabe. Então você há de convir comigo que ele pode manifestar-se ou por meio de um médium e falar coisas que só você sabe. O demônio já te viu pelado, então ele sabe onde é que você tem uma pinta no corpo. Ele pode falar, para você saber que é Deus que está te falando. Você tem uma pinta na coxa esquerda, na parte de trás, e que você esconde de todo mundo. Mas eu sou o seu Deus. Porque ele já te viu pelado, ele sabe. Então, não é porque está falando características com a linguagem de Samuel que era Samuel. Esse demônio se manifestou declarando-se ser Samuel. Achou aí, Vini? Qual que é o texto? 1 Samuel capítulo 28. Se vocês quiserem contextualizar. Qual que é o versículo, Vini? 9, né? Vamos lá. Olha o que diz. Respondeu-lhe a mulher: bem sabeis que fez Saul, como eliminou da terra os médios em adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas à minha vida para me matares? Então Saul tinha mandado matar os médios e os adivinhos da terra toda. E aí, de repente, ele vai e procura um médium, porque ele já não tinha Deus mais. E a mulher falou: você está aqui para me matar, né, velho? Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá sobre isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Olha aí. Que santo você quer que eu manifeste? Respondeu ele: faz-me subir, Samuel. É a mesma linguagem que usa-se hoje nos terreiros de macumba e tal. É subir o santo. Vendo a mulher, olha para você ver, olha a linguagem. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhes
E respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Aí você vê a falcatrua, ela falou que via um Deus subindo da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Saul não estava vendo nada, gente. Como é a sua figura? Respondeu-lhe ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Satanás não sabia que Saul tinha essa expressão. Entendeu Saul que era Samuel. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, essa versão aqui, irmãos, não é como diz o apóstolo, o padre que traduziu a Bíblia não soube traduzir direito. A mulher que estava possuída pelo Espírito falou como se fosse Samuel e disse: por que me inquietaste fazendo-me subir? Irmãos, a gente sabe que Deus, em Israel nunca se ouve isso, Deus ele condenou, se você for ver lá no Pentateuco, Deus condena a consulta a médiuns, a consulta a mortos. Então disse Saul, então depois você vai ler o texto aqui para a gente não entrar em detalhe. Então eu queria só te mostrar esse detalhe, que Saul não viu Samuel. A mulher que deu um grito, por que me enganaste? Eu vejo um Deus subindo aqui na terra, oh my God! E aí, irmãos, Saul falou, eu não te enganei, qual que é a aparência dele? É um ancião que está subindo da terra. Então é Samuel mesmo, podia ser qualquer ancião, cara. Então, ela enganou, ele é um espírito maligno. Todas as vezes que no terreiro de Macumba alguém fala, eu estou aqui, sou eu, José Maria de Ferreira de Almeida. É um capeta que sabe o nome e sobrenome do parente que morreu. E ele sabe como era a sua vivência com ele. Você lembra quando nós fomos no parque juntos? Só estava eu e você, e de repente você caiu e eu te peguei no colo. E você começou a chorar e foi soluçando até dormir. Você lembra? O demônio sabia, ele estava lá naquele dia. A gente não pode ser inocente de achar que realmente, não, é verdade. E aí muitas pessoas vão para Macumba por causa disso. Porque Deus não quer falar com ela, Deus ele quer que ela dependa de Deus, ela vai para Macumba, vou ver se eu tenho resposta na Macumba. E chega lá, tem resposta. O diabo vai enganar, vai seduzir a pessoa ali, o espírito maligno vai seduzir, o anjo caído vai seduzir a pessoa, e ela vai falar, não, aqui é a verdade, aqui eu encontrei minha verdade, aqui eu encontrei resposta para aquilo que eu precisava, na igreja eu não encontrei. Fake news purinho, irmão. Fake news purinho. Então, quem me entendeu, diga amém. Então, isso é muito importante você ter esse discernimento e esse entendimento. Vamos lá, vamos voltar. Alguém quer falar alguma coisa sobre, acrescentar, contribuir? Claro, Samuel era o principal, naquele tempo era o principal profeta da nação de Israel. Todos conheciam quem era Samuel, inclusive aquela pitonisa. Todos conheciam. Hoje mesmo seus filhos estarão comigo. Onde que aquele demônio estava? Saul morreu e foi para o céu? Samuel estava no céu. Sim, sabia. Ele já sabia que Deus tinha entregado a alma de Saul para o inferno. Deus falou para o diabo aqui, toma, é sua. E aí ele falou, hoje mesmo estarás comigo. O capeta falou com ele, hoje mesmo estarás comigo. É no inferno mesmo. Então a gente tem que estar atento aos detalhes das Escrituras e aos textos que vão traduzir aquilo que vai nos dar resposta. Veio subindo. Exatamente, veio subindo, estava debaixo, estava no inferno. Veio descendo do céu. Veio subindo, não é Deus não. Esse negócio de The Walking Dead, isso aí é capiroto. Né? Fala, irmã Lília, levanta a mão primeiro. Cosmo, Eugênio. Por que Moisés... Muito boa, irmão Cosmo. Obrigado pela contribuição. É top para não trazer confusão. Quero explicar essa questão da aparição de Moisés e Elias. Moisés e Elias são as únicas pessoas, e Jesus, são as únicas pessoas hoje que habitam num corpo glorificado.
Por que eles puderam se manifestar? Porque ele já tem a forma corpórea de glória. Quando Elias subiu ao céu, ele subiu com o corpo e com tudo. Deus o arrebatou. Ele não morreu. Moisés, ele chegou a morrer, mas a Bíblia diz que lá em Apocalipse fala, e também lá em Judas fala, que Deus colheu o corpo dele. Satanás queria tomar o corpo de Moisés para que ele fosse para o abismo, para que ele fosse para o Hades. E Miguel lutou com Satanás ali, contra ele, porque ele estava querendo roubar o corpo de Moisés. E Miguel, Judas fala, não ousou falar em juízo infame contra ele, falou: o Senhor te repreenda. E a autoridade de Miguel, as palavras de Miguel repreenderam o diabo. E ele pegou o corpo de Moisés, deu a Moisés um corpo de glória. Moisés pisou na terra prometida? Aqui na terra não, mas no céu ele pisou na Canaã celestial. Qual que é melhor, a Canaã da terra ou a Canaã do céu? O que Moisés herdou em Deus, a autoridade que Moisés conquistou em Deus, a herança que ele merecia era muito maior do que a terra poderia oferecer. Então, Moisés e Elias, eles representam ali a lei, Moisés, e Elias, os profetas. Deus, ele fez questão de manifestar... Oi? O apostólico profético. Ele manifestava ali as leis e os profetas. Deus, ele quis ali dar um testemunho à terra e aos discípulos que em Jesus se cumpria toda a lei e toda a profecia. Por isso que há uma voz vinda dos céus dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque em Jesus se cumpria, ali não eram demônios se manifestados, era literalmente Moisés e Elias num corpo glorificado. A Bíblia dá a ilustração de que eles estavam ali em glória. E de repente eles desapareceram. Ali foi um tempo único, específico, e um parênteses naquilo que acontece de maneira geral que Deus manifestou. Agora, fora isso, irmãos, é por isso que é importante a gente ter entendimento, fazer perguntas, trazer a falta de compreensão para que a gente possa esclarecer as dúvidas, porque senão a gente vai ficar: nossa, será que médium não existe mesmo? Será que esse negócio dos mortos, será que não volta mesmo? Moisés e Elias. E outro que a Bíblia fala que não morreu, Enoque. Apenas esses três, na realidade Moisés morreu, 2 apenas não morreram, que era Enoque. Até Jesus morreu, mas ele tomou um corpo glorificado. Quando Maria ia tocar ele falou: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado pelo Pai. Eu ainda não subi pelo Pai. E aí, quando ele sobe, recebe um corpo glorificado. Por que ele falou: não me toque? Porque aquela hora ali era o Espírito de Cristo. Ele ia enfiar a mão e ele ia cair para o outro lado. Agora, quando ele subiu, recebeu o corpo de glória pelo Pai, ele voltou e ficou 40 dias com os seus discípulos, atravessando parede, comendo peixe com eles, comendo pão, porque ele tinha um corpo. Mas o corpo era glorificado, que dava capacidade dele atravessar a parede. Enfim. Consegui explicar, irmão Cosme? Deus com D minúsculo, Deus com D maiúsculo é nosso Deus. Deus com D minúsculo é demônio. Olha aí, irmãos, como é que o texto já é bem literal aí. Deus com D minúsculo é demônio. Vejo um Deus. Oi? A sua versão fala um espírito. Vejo um espírito subindo da terra. Por exemplo, a pessoa ela se separou, aí ela tira a aliança do dedo. Ela chega lá no cartomante para ler a mão. Aí a pessoa que está lendo a mão vê a marca da aliança. Eu vejo que você está passando por um problema na área emocional, né? Seu marido te deixou. É verdade. São coisas assim, e a adivinhação é um espírito maligno. Você vê ali o testemunho que eu contei sobre o apóstolo Paulo. Um espírito de adivinhação estava sobre a mulher. Então por isso que é muito importante a gente tomar cuidado se a gente está falando da parte de Deus ou se é adivinhar. Se for adivinhar, o capeta que está sendo glorificado com isso. Então é muito fino, é uma linha tênue aí essa questão
da revelação e da adivinhação. Mas é isso que a pastora está falando. Olha para você ver, irmão. Veja um espírito, Deus te abandonou, sendo que ele já tinha falado que Deus tinha abandonado ele. E se Deus abandonou, a quem ele está entregue? Já era. Automaticamente, você vai morrer, velho. Eu estou doido para ceifar sua alma e eu vou fazer isso na guerra. Fala, Jorge. Muita. Sim, irmãos, eu vi isso, o cara que ele antes de ir para a igreja, ele ia no Facebook da igreja, entrava nos membros que tinha ali o Facebook que seguia a igreja, pesquisava a vida toda da pessoa, chegava no culto, ó, seu nome é Maria José de Almeida? Deus falou comigo, meu pai, né? Sendo que ele tinha visto lá no Facebook. Pegou as placas dos carros, tudo. Sim, cara, isso é espírito adivinho. A gente precisa muito vigiar com os falsos profetas, com as falsas profecias e esse espírito de adivinhação que vem sobre a terra. Espírito de safadeza. Sim. Sim. Ingenuidade. Ingenuidade, exatamente. Vai falar? Amém. Sim, depois nós vamos falar. Na próxima semana a gente vai entrar nessa questão da sexualidade dos anjos. E aí a gente fala sobre esse assunto. Então, semana que vem nós vamos falar sobre a sexualidade dos anjos e vamos falar mais da natureza dos anjos, que hoje a gente ficou mais em assuntos paralelos que também estão dentro da nossa matéria. Amém? Que Deus... Não vai ter bebê. Que Deus possa nos ajudar a viver a reverência, meus irmãos. Hoje, algo que mais Deus ministrou sobre nós aqui foi a reverência e esse esclarecimento aí sobre o espiritismo, sobre essa questão dos mortos voltarem, os anjos, os demônios, eles podem, a Bíblia vai falar que eles podem se transfigurar em anjos de luz. Eles têm esse entendimento da nossa vida, dos nossos relacionamentos, qual é o nome da nossa parentela, sobrenome da nossa parentela. Eles têm todo esse conhecimento, eles podem usar isso para enganar as pessoas. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Deus. Então, o diabo, ele cega, trazendo a falsa doutrina, um falso testemunho, até um testemunho verdadeiro, mas com intenção negativa por trás. Até uma aparência de verdade, mas com uma intenção maligna por trás. Amém? Coloque sobre os seus pés. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Sim. A filha, por exemplo, liga para a mãe e fala assim: mãe, fica com esse cara. Aí a pessoa vai e fala o nome. Então, fulano, ô Esther, tá bem? Sabe o nome da filha dessa? Sim, às vezes uma pessoa que conhece a família também, ou conhece o seu hall de convivência, está filmando já. Esses caras são espertalhões, irmãos, eles usam de inteligência. Um detalhe, ele fala, ó, você é o seu Cosmo, liga, pega seu telefone, consegue seu número, você é o seu Cosmo.
Sim, você mora em tal endereço, em tal lugar, na rua assim, assim, assado. Você tem uma filha moreninha, adolescente, uma esposa e tal. Sou eu mesmo. Pois é, me dá R$1.000 aí. Né? Então, assim, é a esperteza. É a esperteza. Se eles pedissem só R$1.000, até que estava bom, né? Então, assim, eu já tive algumas experiências de pessoas que eu aconselhava, que eu acompanhava, que foram vítimas de trote. Meu tio mesmo perdeu R$5.000, assim, numa tacada por causa de trote. A gente precisa pedir sempre a Deus discernimento, não somente espiritual, mas o discernimento ele vai te ajudar com sabedoria para saber se aquilo é positivo, negativo. Tenha conhecimento, amplie a sua intelectualidade, amplie o seu relacionamento com Deus no temor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, o versículo que nós vamos memorizar. Hebreus 1,14. Hoje, o versículo que nós vamos memorizar está em Salmo 119. Abra aí rapidinho. Esse aí vocês têm que salvar, irmãos, gravar mesmo. Vamos decorar o Salmo 119 todo. Amém. Versículo 9. Só que essa minha versão aqui eu queria ver outra. O texto fala o seguinte, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. A resposta é: observando-o segundo a tua palavra. Alguém tem outra versão? Gostei dessa versão aí. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Isso é uma pergunta e uma resposta. Esse versículo é dividido no meio. Primeiro vem a pergunta: como pode o jovem manter puro o seu caminho? Amém? Vamos pensar assim. Como pode manter o jovem puro o seu caminho? E jovem está relacionado não somente à idade. Amém? Amém? Amém. Então esse texto é para mim e para você. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vamos lá? Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Mais uma vez. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Qual que é a resposta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Vivendo de acordo com sua palavra. Na realidade, eu gosto desse texto que fala observando, ou se observando de acordo com a sua palavra. O que é isso? Viver de acordo com a palavra é diferente. Agora, quando ele se observa e olha para a palavra, como é que está a minha vida? Como é que está a palavra? A palavra ela está dizendo isso. Será que eu estou assim? Será que eu estou vivendo dessa maneira? Será que eu estou enquadrado naquilo que a palavra está dizendo? Então, a parte B nós vamos salvar assim: observando segundo a sua palavra. Observando segundo a sua palavra. Parte A, o que está escrito? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? E qual que é a resposta? Observando segundo a sua palavra. Observando-o, né? Mas você pode falar direto. Observando segundo a sua palavra. Então é se observando segundo a sua palavra. Como pode manter o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Não, é isso mesmo, manter puro o seu caminho. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Esse é o versículo certo. Observando segundo a sua palavra. Amém?
Vamos lá, 1, 2, 3. Salmos 119, 9. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. De novo, completo. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. É nóis. Esse texto é muito interessante que você pode mudar a palavra jovem para você. Reflexivo, né? Como eu posso manter puro o meu caminho? Entendeu? Quando eu me observo segundo a sua palavra. Vamos lá. Então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. Neemias 2:18. Amém. Glória a Deus. Só que eu quero ouvir de novo. Teve muita gente aí que nem leu. Vamos lá. Ah, é só os miúdos. Agora é os grandes. Ah, muito bem. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e a minha salvação. Salmos 18:2a. Mais uma vez, né? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluia. Salmos 18:2a. Amém. Glória ao Senhor. Agora os grandão. Amém? 1, 2, 3. De novo. Como pode o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Salmo 119. Aleluia. Aplaude Jesus. Aí sim, hein? Hoje foi top. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado por essa EBD maravilhosa como sempre. Que o Senhor a cada dia nos ensina, nos faz aprender, nos faz crescer em sua palavra. Que o Senhor continue nos ensinando, nos doutrinando, para que nós nos preparemos para nos encontrar contigo. O que nós tiramos de hoje como base é que nós precisamos caminhar a cada dia no temor do Senhor. Que nós venhamos viver em reverência à sua presença em todo tempo e em todo lugar. Mas principalmente na sua casa, onde o Senhor é adorado. Nós queremos declarar, Pai eterno, que a cada dia o Senhor nos faça homens e mulheres que manifestem o seu caráter, ó Cristo Jesus. Nós queremos ser enriquecidos e aprender com os anjos e sermos pessoas de autoridade para mover o ministério dos anjos ao nosso favor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue trazendo sabedoria e entendimento para que nós não sejamos confundidos e nem enganados. Como homens, mulheres, jovens e crianças, o Senhor venha nos edificar a cada dia mais e mais por intermédio da sua palavra. Eu abençoo cada vida aqui e declaro um domingo de vitória, um domingo abençoado, de alegria, de paz, de restauração, de alinhamento. Em nome de Jesus, que no culto de hoje à noite, que é o culto da aliança, o Senhor esteja restaurando alianças, o Senhor esteja renovando alianças e principalmente a nossa aliança contigo seja polida, seja renovada, seja fortalecida, que nada nos impeça de estar celebrando esse momento de comunhão com o Senhor. Eu quero exaltar o seu nome e abençoar, Deus, cada vida que está aqui presente e toda essa igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Vamos em paz. Amém. Aplaude Jesus mais uma vez.